Vinha ele grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, porque de Israel vinha grande número, vendo que o Senhor era com ele. E ajuntou-se em Jerusalém no terceiro mês, e no 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 600 boi e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com trombeta, e com buzina, e a igreja senta, glorificando Jesus nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Meus irmãos, uma palavra para nossas vidas, e temos a certeza que a palavra de Deus, ela transforma qualquer cenário. Aleluia! A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário, e a prova que ela transforma qualquer cenário é a minha vida e a sua vida. Nós fomos alcançados pela palavra do Senhor, e quem éramos nós, onde nós não estávamos, fez em nós e aonde nos trouxe. Observe, já fala ao meu e ao teu coração. Um tempo difícil em que o povo de Deus estava passando, um tempo em que a apostasia era notória, crise em todas as áreas. E diz a Bíblia que Deus, com o seu grande amor, ele a fim de fazer notório a sua vontade, em meio à crise que Israel estava vivendo, Deus, com o seu grandioso amor, ele fala ao coração do seu povo. Aleluia! Deus achou lugar na vida de Obed e falou diretamente a Asa e sobre o povo que estava sob a sua liderança. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. Alguém precisava entender o propósito de Deus naquele tempo e naquela situação. O alvo era Asa. Asa era o rei que estava reinando naquele período. E diz a Bíblia que era um período difícil, um período onde Deus tinha sido rejeitado pelo seu povo. Aleluia! Mas Deus, com a sua longanimidade, Deus, com a sua misericórdia, viu no coração de Asa. Aleluia! E assim Deus envia uma mensagem endereçada a Asa. E quando o profeta, usado por Deus, falou a Asa, falou de forma direta e objetiva: o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se buscardes, o acharei. Se deixardes, ele também vos deixará. O texto diz que nesse período Israel estava sem o verdadeiro Deus. Imagine um cenário, aleluia, que Israel estava vivendo. Israel tinha trocado Deus pelas imagens de escultura. Israel tinha desprezado a presença do Senhor, achando eles que o cenário ia permanecer o mesmo. Mas Deus falou pela boca do profeta: se buscardes, o acharei. Porém, se deixardes, o Senhor o deixará. E Israel estava sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Imagine um cenário sem o verdadeiro Deus. Ora, se o verdadeiro Deus não estava presente, quem estava presente? Os falsos deuses. Aleluia! Conturbando e arruinando a vida do povo, sem sacerdote que o ensinasse. Se não tivesse um sacerdote para ensinar, o povo estava sem aprender o que era voltar-se para Deus, e sem lei. E aonde não tem lei, há desordem. Imagine um cenário, imagine Deus do céu
observando o seu povo, adorando um Deus estranho, o povo sem sacerdote que o ensinasse, e o povo vivendo sem lei. O cenário era o pior possível. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naquele tempo não havia paz, nem para os que entravam, nem para os que saíam. Aleluia! Porque gente contra gente se conturbava. Observe, meus irmãos, é por nós estar atento a esse cenário que Israel estava vivendo. Israel estava vivendo entregue à sua própria vontade. Israel tinha desprezado Deus, Israel tinha desprezado o sacerdote, Israel não estava nem um pouco a fim de se sujeitar à lei do Senhor. Mas Deus, com seu grande amor, usou de misericórdia e enviou a palavra, porque em tempo de crise, Deus sempre levantava um profeta para mostrar o cenário que o povo estava vivendo, e com seu grandioso amor, instruía o povo o que o povo tinha que fazer para voltar para o centro da vontade do Senhor. Aleluia! Porque Deus é um Deus de misericórdia. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava. Porque Deus o conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Aleluia! Independente do cenário que Israel estava vivendo, Deus manteve-se firme na aliança com Israel. Aleluia! Patriarca Abraão. Aleluia! E Deus cumpriu a sua promessa que ele fez ao patriarca Abraão. Deus introduziu o povo na terra que ele jurou a Abraão que colocaria, uma terra boa, que manava leite e mel. Mas quando o povo desfrutou da bênção do Senhor, o povo começou a se cansar de Deus. O povo começava a achar Deus como algo enjoado, algo que não merecia mais adoração. Então Deus permitiu a catástrofe visitar Israel. Deus permitiu a crise chegar em Israel. Deus permitiu, aleluia, o povo andar segundo a tua própria vontade. E quando o povo está vivendo aquele estado, aleluia, de calamidade, Deus então levanta a voz de um profeta para entregar para Israel, porque Israel não estava tendo consciência do estado em que estava vivendo. Então Deus levanta o profeta. O profeta vai de encontro a Asa, porque Deus enviou a mensagem interessada a Asa, porque Asa precisava tomar atitude. Asa, o rei a qual tinha assumido a nação de Judá, ele precisava tomar uma atitude. Então Deus entrega a mensagem para Asa. Asa agora sabia que o cenário era o pior possível. Asa entendeu que Deus não estava se agradando daquela condição. Então Deus falou e Asa deu ouvido. Aleluia! Quando Asa deu ouvido, Asa precisou fazer algo que viria, aleluia, aborrecer muita gente. A atitude de Asa foi a atitude que ele entendeu, ou agradava a Deus, ou Israel perecia. Então Asa preferiu dar ouvido à voz de Deus. Aleluia! Mas Asa simplesmente não deu ouvido. Além de Asa ter ouvido, ele precisou tomar atitude. Diga atitude. Atitude. E a atitude que Asa tomou quando ouviu a profecia, quando ouviu a mensagem, esforçou-se e tirou de toda a terra de Judá tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim, como das cidades que tomara e das montanhas de Efraim, e renovou o altar ao Senhor que estava diante do pórtico
percebe, meus irmãos, que tudo que não prestava se amontoou no meio de Israel. Então, quando Asa ouve a mensagem de Deus, Asa entendeu: Deus quer uma reforma, Deus quer um conserto, Deus quer mudança. Asa estava diante daquele povo. Asa tinha opção, como nós também nos dias de hoje temos opção: agradar nós mesmos, agradar alguém ou agradar a Deus. Asa preferiu botar em prática o que Deus mostrou para ele. E o que foi que Asa fez? Deu ouvido e tirou, se esforçou e tirou as abominações. Foi visto uma vistoria. Asa foi na cidade e foi procurando aonde tinha coisas que não louvava, que não engrandecia a Deus. Asa foi tirando, Asa foi removendo. Eu acredito, pastor, que tinha coisas que Asa ia tirar e alguém era contra, mas Asa se esforçou para fazer aquilo que viesse agradar o Deus de Israel. Então ele tirou toda a abominação, ele fez uma vistoria, ele foi em cada canto, ele revirou toda a cidade e foi tirando, porque aquilo tinha afastado a presença de Deus da cidade, aquilo tinha afastado o olhar de Deus. Então Asa entendeu que a cidade de Judá, que a cidade de Efraim estava cheio de coisas que Deus detestava, que Deus não louvava. Então Asa precisou tomar uma atitude de coragem e fez um concerto. Ele foi visitando, ele fez uma inspeção. E é muito importante, amados de Deus, estamos vivendo um tempo em que Deus há muito tempo tem dado o seu alerta, que Ele está voltando para levar os seus fiéis para a glória. Jesus não disse o ano, não disse o mês, não disse o dia, Ele só disse: vigiai e orai, porque não sabeis a dia da vida do Filho do Homem. Então Asa fez uma reforma, um conserto, e foi tirando, foi tirando, foi tirando. A Bíblia diz que quando Asa começou a tirar todo aquele despojo que estava afastando a presença de Deus, foi acontecendo mudança. Porque uma coisa que chama e atrai a atenção de Deus é quando nós nos esforçamos para fazer aquilo que agrada a Deus. E nesse tempo que estamos vivendo, o cenário é um pouco parecido. Estamos vivendo um tempo em que Deus está olhando, e Deus está falando, e Deus está falando, mas algumas vezes que Deus está falando, está faltando atitude. E para nós tomar atitude, alguém vai se aborrecer, alguém não vai gostar, mas importa o céu se alegrar com a atitude de um servo, com a atitude de uma serva. Ajuntou-se em Jerusalém no 3º mês e no 10º reinado de Asa, e o mesmo ofereceram sacrifício ao Senhor e do despojo que trouxeram, e entraram em concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o teu coração. Aleluia! Asa agora faz uma convocação nacional de todos buscar o Deus do seu pai, de todo o seu coração. Aleluia! E diz a Bíblia que quando Asa toma essa atitude, as pessoas que estavam distantes começou a voltar-se para Jerusalém, reconhecendo que Deus tinha voltado para o seu povo, reconhecendo que Deus estava no meio do seu povo. Mas o que eu quero trazer para a igreja é a atitude de Asa, atitude de
presença de Deus. E quem eles adoravam? O falso Deus. E quem eles cultuavam? O falso Deus. Mas Deus queria a adoração do seu povo, a atenção do seu povo. Então Asa voltou-se a buscar a Deus, porque o exemplo maior tinha que partir de Asa. Asa tinha que ser o referencial do povo de Deus. Então Asa tomou essa atitude de fazer uma faxina, fazer uma reforma. E foi tirando, na proporção que ele foi tirando as abominações que não agradavam a Deus. Deus foi se aproximando, ele tirando, Deus se aproximando, ele buscando, Deus se revelando, e Deus voltou para o centro do seu povo, porque alguém fez algo que alegrara o coração de Deus. Aleluia! E nós sabemos, meus irmãos, que o mundo está vivendo esse momento crucial. O mundo está vivendo difícil, e nós, como igreja do Senhor, nós somos o referencial desse mundo. Aleluia! É muito difícil nós permanecer fiel ao Senhor mediante as propostas que o mundo tem nos proporcionado. Mas a Bíblia diz que Deus na terra, Ele procura uma classe, não de profeta, não de sacerdote, não de levita, mas Deus procura verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Eu não preciso estar dentro do templo para mostrar minha adoração para Deus. Eu não preciso estar dentro do templo para mostrar minha devoção. Eu tenho consciência que Deus é espírito. Aonde Ele é invocado, Ele se faz presente. Israel abriu brecha, expulsou a presença de Deus. O mal entrou causando problemas diversos, mas Deus atraiu a atenção de Asa com uma mensagem, com uma palavra, e Asa decidiu fazer aquilo que ia trazer de volta a presença de Deus. Asa pagou o preço para trazer de volta para Israel a presença de Deus. E quando Deus foi atraído, aleluia, porque se tem coisa que atrai a Deus é a adoração de adorador. Aleluia, porque muitas vezes nós temos a visão de adorador, é no louvor, é na canção, não, atitude de adorador. Asa fez um pacto, Asa fez um concerto e convidou todo o povo a buscar Deus de todo o seu coração. E diz a Bíblia que dessa feita Deus se fez presente no meio do seu povo. As pessoas perceberam que era proveitoso voltar-se para a nação de Judá, para a nação de Israel, porque um homem tomou uma atitude que alegrou o céu. As crises nessa época eram de todas as esferas, mas Asa foi contra tudo e todos para fazer aquilo que Deus lhe falara, e dessa forma recobrou a presença de Deus para Israel. Aleluia! E precisamos a cada dia estar olhando para dentro de nós, porque se tem uma coisa que nós por nada devemos negociar ou entristecer, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia! Asa voltou aos princípios, porque ele sabia que nada valia a pena trocar pela presença do Senhor. E a Bíblia diz, a Bíblia afirma que quando Asa tomou essa atitude, a glória voltou a habitar sobre a nação de Israel. A glória voltou a estar sobre Judá, porque Asa pagou um preço para fazer aquilo que Deus se agradara. E no dia de hoje não é diferente. Jesus disse: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Precisamos entender que quando nós buscamos a presença de Deus, Deus se revela, Deus se aproxima. Aleluia! Nós estreitamos a comunhão, a intimidade com Deus. Você lembra da igreja do Senhor? Você lembra quando Jesus falou para o discípulo: fique em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos
ele chega na praia, quando Jesus chega na praia, ele faz uma pergunta dizendo: filhinhos, tem algo de comer? A resposta era inevitável: não. Aí Jesus libera uma palavra: lançai as vossas redes para a banda direita do barco. E quando eles lançaram a rede, eles pegaram grande quantidade de peixe, e João entendeu que ali era o Senhor. Aleluia. Pegaram o barco, vieram para a praia, e quando chegou na praia, o que tinha na praia? Um café da manhã preparado, brasa, peixe e pão. Jesus falou para o discípulo, deu instrução para o discípulo, fez aliança, restaurou a aliança de Pedro. Mas os discípulos, quando entenderam o propósito, ele agora volta para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles permanecem em oração, orando. E quando eles estão orando, diz a Bíblia que veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse tempo, Israel estava vivendo uma crise terrível religiosa, mas a igreja que foi cheia da presença de Deus agora passa, aleluia, a ser solução para um tempo difícil. Acabou o problema de enfermidade, acabou o problema porque os espíritos malignos que oprimiam as pessoas, agora a igreja inflamada, cheia da presença de Deus, agora os enfermos eram curados, os leprosos eram sanados, as pessoas, tudo porque entenderam que o propósito de Deus era estar em Jerusalém orando, e Deus sempre levanta o homem ou a mulher para um certo tempo, e esse tempo que estamos vivendo de crises também, eu como igreja, você como igreja, precisamos tomar atitude de asa. Enquanto Deus não cumpre a promessa na minha vida e na tua vida, o segredo é ir se santificando, aleluia, é ir fazendo um propósito, é ir buscando: Senhor, santifica a minha vida, santifica-me, Senhor, santifica a minha vida, porque Deus vai levantar, aleluia, homens e mulheres cheios do teu Espírito, porque o mundo não está precisando de mais um mega empresário, o mundo está precisando de homens, mulheres, jovens e crianças cheios do Espírito Santo para ser solução para o mundo aflito. Entenda, meus irmãos, Asa precisou ouvir o cenário, Asa precisou tomar atitude, e a atitude que ele tomou foi com base na palavra que Deus falou com ele. Ele tomou atitude com base no que Deus falou, e ele foi andando por dentro da cidade. E assim é eu na minha vida: buscar o Senhor de todo o teu coração. Eu já falei para minha esposa, meus filhos, entre eu e Jesus, escolha Jesus, porque entre você e Jesus, eu escolho Jesus. É tempo de nós entender o propósito de Deus, é amar Deus sobre todas as coisas. Asa preferiu amar Deus sobre todas as coisas. Asa decidiu tirar tudo que estava no meio do povo de Deus que não agradava a Deus. Teve pessoas que fez bico, teve, fez carão, fez, mas Asa estava firmado no que Deus ministrou na sua vida. E você viu o resultado, que foi extraordinário. Você viu o resultado? Versículo de número 14: e juraram ao Senhor alta voz com júbilo e com trombeta e buzina, e todo Judá alegrou-se deste juramento, com todo o coração jurado e com toda a sua vontade buscasse ao Senhor, e o Senhor lhe deu repouso.
Aleluia. O efeito é paz na alma, é alegria no espírito. O efeito, sabe qual foi? Se teus caminhos forem agradáveis aos olhos do Senhor, o Senhor fará com que até os teus inimigos tenham paz contigo. Então ninguém ousou nesse tempo ir contra Asa, porque todos reconheceram que Deus, o Deus de Israel, estava no meio do seu povo, como muro de fogo, como portão de bronze. Ninguém ousou, porque o temor de Deus caiu sobre os inimigos de Judá. E diz a Bíblia Sagrada que por essa atitude que Asa tomou, Asa restaurou, aleluia, o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. Judá voltou a buscar Deus e Deus se revelando para ele, aleluia. E essa atitude de nos aborrecer hoje vai servir de recompensa amanhã. Vale a pena nós olhar para dentro de nós, vale a pena nós dizer: Senhor, e nós temos que ter coragem para isso. Lembra da Santa Ceia de Coríntios, onde o apóstolo Paulo, instruindo os irmãos, disse: examinai o homem a si mesmo. E essa examinação tem que ser contínua na minha vida. Meu Deus, não deixa meu coração me enganar, não deixa, porque o coração, Jeremias descreve, mau, perverso e enganoso. E nós temos a presença do Espírito Santo, e precisamos a cada dia alegrar o Espírito de Deus. É Ele que nos dá força para nós glorificar, adorar, aleluia. É Ele que nos capacita para que nós continuamos marchando, adorando. Quando Deus se fez presente mediante a atitude, Israel reconheceu verdadeiro por Deus, aleluia. Mas de princípio, porque na verdade toda mudança de princípio gera um desconforto. Por isso que a Bíblia diz: e Asa se esforçou. Temos que se esforçar mesmo. Então, e nós como igreja estamos na contramão, aleluia. Não podemos negociar com o mundo. Olha aqui, o mundo foi entrando aos poucos. O mundo foi entrando, o mundo entrando e Deus saindo, o mundo entrando e Deus se afastando, o mundo entrando, os demônios entrando, tudo de ruim entrando e Deus se afastou. Mas quando Deus enviou a mensagem para Asa, Asa entendeu o recado, e Asa fez um concerto de buscar o Deus de seu pai de todo o teu coração. Aleluia. Deus chama o seu povo para um concerto coletivo e um concerto individual. Aleluia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e Deus está falando com o teu povo, Deus está instruindo o teu povo, Deus está falando. Nós somos casa, iremos enfrentar diversas crises, diversos momentos difíceis, e todos os momentos difíceis que nós, igreja do Senhor, viemos a enfrentar, a nossa casa, a nossa vida é necessária estar edificada sobre a palavra, não é edificada sobre o que eu acho, edificada sobre o que eu penso, não, edificada sobre a rocha, que é a palavra. Jesus diz: bateu vento, rio, bateu com ímpeto, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A mesma consequência veio sobre a casa que estava sobre a areia, bateu e caiu, e grande foi a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. A vida de Asa foi estabelecida sobre a palavra. Asa só prevaleceu porque ele estava fazendo o que agradava a Deus. Na verdade, todos aqueles que tomam essa atitude de agradar primeiramente a Deus, vai ter oposições, aleluia, vai ter
porque se fosse cada um de nós, já tinha desistido de nós mesmos. Mas mesmo o povo fazendo, mandando coisas que não agradava, Deus com seu amor chamando, pregador. Mas porque Deus falou com Asa assim? Porque Israel estava vivendo esse momento, porque Deus castiga e corrige todos quanto Ele ama. Aqui estava Deus revelando o seu amor para com Asa, para com o teu povo. E Asa pelo ouvido, esse é o segredo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. É tempo de olhar para dentro de mim, é tempo eu perguntar para Deus: a minha vida tem estado de acordo com a tua vontade? É tempo de eu examinar minha vida de acordo com a palavra, porque às vezes em mim pode ter uma idolatria e eu não sei. Às vezes eu idolatro no meu filho, às vezes eu idolatro meu esposo, às vezes eu idolatro o meu trabalho, às vezes eu idolatro minha esposa. E na pequenez da nossa compreensão, pensamos que idolatria é só adorar imagem de escultura. Mas a idolatria que Israel estava vivenciando era todo tipo de idolatria, que perante Deus era todo tipo de abominação. Mas Asa buscou a Deus. E quem quer ver, quem quer ter resposta de Deus, quem quer ser instrumento de Deus para a crise que o mundo está vivendo, é preciso fazer como o profeta Elias. Ele simplesmente preferiu fazer a vontade de Deus. Israel passando por momento difícil, Israel vivendo uma sequidão. Imagine 3 anos, 6 meses sem água, sem chuva, sem orvalho, as pessoas morrendo, gado morrendo. Mas enquanto o mundo estava em crise, Elias, que preferiu fazer a vontade do céu. Ei, faz a vontade do céu, meu filho, faz a vontade de Deus. A crise pode vir, mas vai ser, sabe o que? Pedagoga para você. Quando a crise visita o povo de Deus, o povo aprende mais, o povo busca mais, o povo desce mais, e Deus manifesta mais a tua glória. Enquanto Israel estava passando fome, Elias, que preferiu fazer a vontade de Deus, estava banhando-se no ribeiro de Querite e comendo pão e carne. Aleluia! Porque Elias preferiu fazer a vontade de Deus. E a nossa escolha é essa: sempre fazer a vontade de Deus, fazer uma vistoria em nossa casa. Aleluia! Nós precisamos estar vigilantes, porque o adversário sorrateiramente ele quer fazer com que a igreja venha a perder a presença de Deus. E ele vem disfarçado. Ele vem por trás de algo que parece inofensível. Mas a igreja de Cristo também tem um olhar de Deus. E o olhar de Deus vê além das aparências. Aleluia! Nem todos os programas de televisão eu posso colocar os meus olhos, nem todos os lugares eu posso ir, porque eu não sou da terra, eu sou do céu. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Se é para agradar a Deus, temos que aborrecer a nossa carne, temos que aborrecer a nossa vontade. Por isso que Asa se esforçou e o outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Esforça-te para agradar a Deus. Esforça-te para fazer a vontade de Deus. Porque a qualquer momento 2 coisas podem acontecer. Isso é inevitável: ou nós morrer ou Jesus voltar. Precisamos de Jesus tanto para a vida quanto para a morte. Mas Israel, diante do cenário, Asa escolheu a vontade de Deus. Escolha
a vontade de Deus sempre para a tua vida. Sempre. Você vai perder amizade, mas vai ganhar amizade do céu. Você pode até ser desprezado pela terra, mas vai ser acolhido para o céu. E a garantia é o galardão que Deus preparou para aqueles que amam. Aleluia. Então agrada ao Senhor. Faça, pregador. O que eu devo fazer, pregador? O que está escrito. O que está escrito serviu ontem, serve hoje e servirá eternamente. Que Deus nos abençoe e que o exemplo de Asa para voltar a atrair a glória, a presença de Deus, seja a minha vida e a tua vida continuamente. Porque o tempo passa, o cenário passa, as coisas mudam. Você percebeu que a arma da igreja é a mesma? Você percebeu que Deus não renovou as armas da igreja? A igreja continua orando no ministério da oração e da palavra, e Deus continua fazendo coisa extraordinária por meio da sua igreja. Então não permitiremos entristecer o Senhor e perder a presença dele, porque eu digo, amado, nós temos que ser prudentes. Nós temos que voltar, pregador, voltar o quê? A passar mais tempo em oração, a passar mais tempo lendo a palavra, a passar mais tempo meditando, a passar mais tempo buscando a presença do Senhor. Buscar a presença de Deus é investimento para a garantia da eternidade. Buscar a presença de Deus é garantia de Deus permanecer nas nossas vidas. Buscar a presença de Deus é garantia que o adversário pode até se levantar, mas escrito está: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, a igreja tem uma arma poderosa, a palavra, e todavia que nós nos sujeitamos à vontade de Deus, conforme está escrito. O adversário tenta de um lado, de outro e de outro, mas quando ele vê que a nossa posição e decisão é naquilo que está escrito, ele retrocede, ele volta atrás, e a igreja segue triunfante, marchando, e ainda consegue, no meio da prisão, dar glória ao nome do Senhor. Glória a Deus! Voltou-se para Deus. Asa convidou o povo a louvar a majestade santa. Onde Deus não era louvado, agora Deus voltou a ser louvado. Onde Deus não era engrandecido, Deus voltou a ser engrandecido. Mediante a atitude, volte a adorar o Senhor. Glória! Em minha aflição, porque verdade Aleluia! Que quer roubar de nós adoração para Deus, atenção para Deus, mas buscando a Deus de todo o nosso coração, nós vamos achar. E quando nós achamos a presença do Senhor, nós temos a capacidade, pela graça, de suportar qualquer tipo de sofrimento. E o segredo do crente escolhido, além de passar pela dificuldade, além de passar pelo momento difícil, ele consegue arrancar força da fraqueza e adorar o Deus de Israel. Adore ao Senhor. Glória! Glória a Deus! Asa estava determinado em dizer: não, quem não, olha o que ele diz, quem não buscar Deus vai morrer. Meu Deus! Naquele tempo, quem não buscar vai morrer, homem e mulher. Olha a determinação de Asa. É claro que hoje, quem não busca Deus morre, espiritualmente, depois fisicamente. Mas para a igreja, bom é buscar ao Senhor. Amém? E tem um segredo: buscar o Senhor de todo o nosso coração. Amém, irmão? Mas eu aprendo aqui com Asa um detalhe importante: não precisamos sofrer um flagelo para buscar Deus. Basta nós ter prazer em Deus. Nós não podemos fazer da oração um ato religioso, mas temos que fazer da oração um ato prazeroso. Aleluia! Porque eu sei o caminho das pedras quando tudo dá errado. Eu sei botar intensidade na busca. Eu sei buscar Deus com intensidade para Deus resolver o problema que eu estou vivendo. E depois que Deus resolve o problema, a intensidade permanece.
Olha o que o salmista Davi disse: louvar-te-ei em todo tempo. Aleluia! E precisamos nos voltar. Para quê? Voltar como antigamente. Dobrava o joelho para orar sem pressa de levantar. Eita glória! É difícil acordar de madrugada e não fazer aquele período de oração. Aleluia! É difícil pegar a palavra e não passar algumas horas ouvindo a voz do bom mestre. É tempo de nos voltar à intensidade da busca pelo Senhor. A pregador mais asa precisou passar por aquilo. Nós não precisamos. Lembra que o Espírito veio sobre Obed e falou com Asa? Hoje o Espírito de Deus está dentro de nós. Aleluia! Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até no gemido inexprimível. Olha o que o apóstolo Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo que está selado para o dia da redenção. Oh, meus irmãos, é tempo de nós buscar a presença de Deus para ter essa comunhão com o divino Espírito Santo em nossa vida. Ele fala conosco, ele fala o que está bom, o que está ruim, ele fala o que vai glorificar o Pai, o que vai escandalizar o Pai. Nós só precisamos, sabe o quê? Buscando para ter a bendita comunhão. Que Deus nos abençoe e que esse exemplo que Israel viveu e que essa atitude que Asa tomou, mas percebeu? Tomou atitude depois que Deus falou. E nós precisamos, depois de um culto como esse, sair, sabe como? Se indagando. Oh meu Deus, em que área, em que momento essa palavra é minha vida? Não é sair questionando a palavra não, mas é sair conversando com Jesus. Porque, deixa eu falar a verdade, essa palavra está escassa no dia de hoje. Era muito fácil entrar por essas portas e preparar um sermão bem empolgante, envolvente, e os irmãos dá glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho certeza de uma coisa, transformação não ia haver. Fala as palavras de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Como nós entendemos o cenário e a atitude que foi tomada, serve para a minha vida, serve para a tua vida, porque em Deus não há lugar de acepção de pessoa. Que Deus de fazer restaurar o devocional, restaurar o altar da oração, restaurar a busca pela santidade, a busca pelo prazer da presença do Senhor. Que Deus abençoe nesta noite essa palavra. Eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia, porque eu não entrei, pastor, por essas portas com essa mensagem. A mensagem que eu entrei por essas portas não tem nada a ver, mas quando eu subi nessa tribuna, Deus me direcionou para essa palavra. Eu termino dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus fala, diz a sua amada igreja, e as palmas que louvam o nome de Jesus.